Tudo jóia, turma? Tudo bem com vocês? Eu vou estar fazendo uma live agora. Na verdade, essa live é uma série de conteúdos que eu estou gravando pro meu canal do YouTube, tá? Então, eu quero falar agora sobre identidade, a importância de você saber quem você é, tá? Uma das grandes questões que as pessoas têm é exatamente o que elas são, de onde elas vieram, qual é a missão delas aqui na Terra, o que elas precisam de fazer. Essa é uma treta que muitos têm, né? É uma treta que muitos carregam há muitos anos, e isso faz com que elas comecem a buscar por decisões, ou tomar decisões que às vezes não tem muito a ver com o perfil, com a realidade dela, e muitas delas vivem numa busca incessante disso, tá? Eu quero compartilhar com vocês alguns códigos que eu encontrei na inteligência bíblica. Eu quero falar com vocês a importância de que como você pode, tá, identificar quem é você é, e a importância de você saber quem você é vai determinar toda a tua vida, tá? Por quê? Se você não sabe quem você é, se você não tem consciência de quem você vai, provavelmente nesse exato momento, você pode estar fazendo coisas, ou pode estar buscando coisas que não tem nada a ver com aquilo que você nasceu para fazer, ou com aquilo que você é, tá? Isso aqui é uma aula, tá? É uma aula isso daqui. Se você quiser me acompanhar, eu vou fazer uma aula aqui. Se você quiser ficar por aqui, isso aqui vai levar uns 15, 20 minutos, tá? Se você gostar, vai mandando um joinha aí pro pessoal, para eles poderem entrar aí e também participarem dessa aula. E eu vou deixar depois essa aula salva, não apenas aqui no canal do Instagram, mas também vou colocar disponível no meu canal do Facebook, tá? Eu fiz aqui agora de manhã. Hoje eu não sei se vocês estão, como é que tá a manhã de vocês aí, mas eu sempre costumo ler. E eu lendo aqui agora, sentei na minha mesa e falei, deixa eu compartilhar isso aqui com o pessoal, tá? O que está escrito aí nesses etiquetinhas amarelas aí é exatamente aquilo que você é, tá? Eu quero mostrar para você o que você é, independente se você acredita em Deus ou não, tá? Independente se você é uma pessoa espiritualizada ou não, mas os códigos que tem aqui nesse capítulo primeiro aqui de Gênesis vai te falar para você vai te virar algumas chaves, tá, do que você nasceu para você fazer, do que nasceu você para quais são as suas características. Ó, primeiro, tá, eu vou falar aqui hoje sobre esses 7 pontos aqui de maneira bem rápida, tá? O que você é, tá? A quem é a sua imagem e qual é a sua semelhança. Você sabendo qual é a sua imagem, você sabendo qual é a sua semelhança, já te destrava de uma série de coisas, porque às vezes as pessoas elas ficam tentando saber, se identificar com quem elas são e ficam tentando copiar pessoas, ficam tentando copiar movimentos, comportamentos. Eu vou te mostrar para você qual é a sua imagem e qual é a sua semelhança. Eu vou te explicar também uma característica que você já nasceu com ela e às vezes você não sabe o porquê dessa característica, tá? Eu vou te mostrar aqui hoje qual é uma das principais características que você tem, que faz parte da sua identidade, tá? Vou te mostrar também o porquê que essas características fazem parte de um ser humano, tá? E você é um ser humano. Às vezes as pessoas elas não têm essa certeza, e você saber o que você é um ser humano, tá? Embora muitos ainda não acreditem nisso. Outra característica que faz parte da sua existência, a multiplicação, tá? E olha só que interessante, você foi abençoado para multiplicar, você foi abençoado para dominar, você foi abençoado para ser imagem e semelhança, você tem poder, você ainda não sabe, tá? Mas eu vou te mostrar aqui quais são os poderes que você tem e a chave da prosperidade, que você tem um saco delas aí, tá? Qual que é o texto, então? O texto que é baseado na inteligência bíblica, tá? Tá lá no livro de Gênesis, tá? Capítulo 1, verso 26, que diz o seguinte, diz, depois disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, tá? É o que está escrito aqui, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher.
Deus os abençoou e disse-lhe: multipliquem-se, encham a terra e dominem-a. Tenham poder sobre peixes, aves dos céus e sobre animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície e toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes. A todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves dos céus, aos animais que rastejam pelo chão, te dou e todos os vegetais como alimento. E assim foi. Olha só, isso aqui, não sei se você já parou para ler isso daqui, tá? Mas isso aqui vai resolver o problema da maioria das pessoas, tá? Isso aqui vai resolver a maioria dos seus problemas. Porque você não sabe, pelo fato de você não saber o que você é, você com certeza está vivendo uma vida que não é a sua, tá? Você está vivendo uma vida com características, com comportamentos que não é o seu, tá? Voltou aí? Falou que travou aqui, vê aí se voltou. Deve estar vivendo uma vida que não é sua, está vivendo características, desenvolvendo características que não é a sua, tá? E eu estou falando muito nesses dias sobre hábitos, sobre criação de hábitos, sobre como que você vai conseguir fazer a identificação de hábitos que são relevantes, de hábitos que você está fazendo que não faz sentido com você. E nessa aula aqui de hoje, o que eu quero explicar para vocês? Exatamente a importância de você saber quem você é, porque quando você sabe quem você é, você vai conseguir desenvolver hábitos, tá? Você vai desenvolver hábitos que são relevantes e coerentes com a sua vida, tá bom? Olha só, primeiro deles aqui, a gente leu em Gênesis que você é imagem e semelhança. O que é um ser a imagem e semelhança, tá? Se você acredita que você foi criado por Deus, se você acredita que Deus criou você, que você não veio do macaco, que não veio de nada disso, você vai entender o negócio, que você é imagem e semelhança daquele que te criou. O que é ser um ser a imagem e semelhança de quem criou? Ou seja, você é uma representação de Deus, você é uma reprodução dele. Olha só, você é parecido com ele em coisas, ideias, identidade, aparência e aspecto. Olha que massa. Se você é um ser à imagem e semelhança dele, você tem a representação dele, você tem a reprodução dele, você tem a parecença entre seres, entre criação, tá? Você tem as mesmas coisas, as mesmas ideias, as mesmas identidades. Às vezes você fica, não sei se você já parou para pensar, mas assim, você já teve ideias malucas, não teve? E se você parar para observar, tudo aquilo que você faz hoje e que fez diferença na tua vida, foi aquelas ideias malucas que você teve. Provavelmente a sua carreira foi assim, provavelmente as conquistas que você teve na tua vida foi assim, porque você imaginou algo, você teve uma ideia num ambiente totalmente diferente que estava descolado da sua realidade. A tua realidade, quando você olha para a tua realidade, se você olha assim, peraí, se você olhar agora para onde você pode estar faltando de dinheiro, pode estar faltando dinheiro para você pode estar morando numa casa de aluguel, você pode estar desempregado, você pode estar vendo uma consciência diferente, mas você tem a capacidade, você tem a mentalidade de imaginar um ambiente diferente, um ambiente próspero, um ambiente onde você consegue ter uma vida diferente, onde você pode ter uma casa, pode ter viagem, pode ter tudo aquilo que você sonha para si e para os seus filhos. Essa capacidade, isso é algo divino, é algo de Deus dentro da nossa mente. Tá? O que é? É a capacidade que você tem de se transportar para um lugar onde você não está, mas se você tem isso é uma das características que está lá em Gênesis 1, 26, que é o quê? Você tem a semelhança dele. Se você parar, eu estava lendo aqui agora de manhã Gênesis 1, e Deus, quando ele começou a criar o mundo, quando Deus ele começou a criar as coisas, como é que ele fez isso? Ele começou a criar a partir do quê? Daquilo que tem na mente dele. Foi algo que estava dentro da mente de Deus. E o que estava na mente dele, ele criou. E o que diz lá nesse capítulo que a gente leu aqui, 1:26, que você é imagem e semelhança dele. Cara, entende isso aqui que eu estou te falando. Imagem e semelhança. O que é ser imagem e semelhança? Olha aqui que eu escrevi aqui, ó. É o quê? É ser uma representação, é uma reprodução, é parecença entre seres, é ter as mesmas coisas, ideias, identidade, aparência e aspecto. Olha que louco isso. Ter a imagem e semelhança de Deus é você fazer as mesmas coisas, ter as mesmas ideias, ter a mesma identidade, ter a mesma aparência e ter os mesmos aspectos. Isso é muito louco. Isso é o que você nasceu para ser.
tá? Então se você estava até agora falando, mas o que eu sou? Você é a imagem e semelhança de Deus. Outra característica, olha aqui. Outra característica é essa aqui, ó. Dominar. O que é que dominar? Lá na Bíblia está dizendo o seguinte, ó. No verso 26. Faça o homem mais semelhança e que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e por aí vai. O que é dominar? É ter autoridade sobre a situação. É conhecer, é saber empregar com proficiência, saber fazer de maneira inteligente, é estar no alto, é prevalecer, é ocupar inteiramente. Olha que maluco isso. O que é dominar? Dominar é você ter autoridade sobre a situação. Muitas das vezes você não faz, por quê? Porque você não domina a situação. Mas você espera o quê? Que a situação te domine. Olha que maluco isso. Muitas das vezes, o que acaba acontecendo? Se nós nascemos para dominar, e é uma característica do ser humano, o ser humano nasceu para dominar. Você olha para um cachorrinho, você olha para um gado, você olha para a agricultura, você olha para, sei lá, piscicultura, você começa a olhar para aquilo que está ao seu redor. O homem nasceu e ele tem a capacidade de dominar. Ele tem a capacidade de dominar as plantas, os animais, a agricultura e por aí vai. Ele tem essa característica. Só que qual que é a treta disso? As pessoas não sabem que eles têm essa dominância. Eles não sabem que eles nasceram para dominar sobre as coisas. E o que acaba acontecendo na maioria das vezes? As pessoas acabam sendo dominadas. Acabam sendo dominadas por pessoas, acabam sendo dominadas pelas circunstâncias, acabam sendo dominadas pelo medo, acabam sendo dominadas pelo patrão, acabam sendo dominado por pessoas influentes, e tudo isso acaba trazendo para elas uma vida que não é a vida delas. Por que muitas pessoas ficam preocupadas, muitas pessoas vivem em níveis elevados de estresse, outras vivem em ambientes de ansiedade, outras ficam em ambientes de depressão, porque elas estão sendo dominadas por alguma coisa. E toda vez que a pessoa é dominada por alguma coisa, a característica essencial dela, a identidade dela é desmontada. E aí ela começa a viver essa situação. Olha aqui o que fala aqui, ó. Nós, lá em Gênesis 1, 26, que nós nascemos o quê? Para dominar. O que é dominar, pessoal? É ter autoridade sobre, é conhecer, é saber empregar, é estar no alto, é prevalecer, é ocupar inteiramente. Cara, você nasceu para isso. Tá entendendo? Você nasceu para isso. Você nasceu para dominar. Você nasceu para viver essa vida de dominância e não ser dominado. Eu fico vendo aí na televisão aí, todo mundo falando na internet, nas redes sociais e por aí vai. Todo mundo estão dominando ou estão sendo dominado? Você que está me assistindo aí. Você está dominando ou você está sendo dominado? Escreve aí. Você tem uma característica de dominar sobre a situação ou você é facilmente dominado, facilmente influenciado, você facilmente entra na manada aí, no efeito manada, que está todo mundo fazendo, você também começa a entrar e fazer a mesma coisa. Cara, se nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, e se nós entendemos que nós nascemos para dominar, você já começa a olhar o que está ao seu redor de maneira diferente. E olha que louco isso, tá? Olha aqui. Ser humano. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus, quando criou isso, ele criou para o Adão, ele criou para Eva. Deixa eu te contar um negócio. Lá no mesmo texto, no verso 27, está dizendo, e assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem. Cara, Deus te fez humano, você é um ser humano. Então se você foi criado, você nasceu para dominar, você é imagem e semelhança dele. Tá entendendo? Se você é imagem e semelhança dele, você domina. Se você domina, você não pode ser gerenciado pelas circunstâncias. Deus te fez, não deu isso apenas para Adão. Ele te fez um ser humano, ele te fez você a imagem e semelhança dele, tá? Se você é a imagem e semelhança dele, se você é aí, que está me assistindo, você é a imagem e semelhança dele, qual é o seu comportamento que você está vivendo hoje? É um comportamento que condiz com a sua identidade? Não, né? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe o que elas são. Elas não sabem o que elas são. Você sabe o que te traz medo? É você perder o controle das coisas. E por que a maioria das pessoas vivem no medo? Porque elas perderam o controle das coisas. Tá? Porque elas não aprenderam que é elas que têm que dominar a situação. Eu estava falando uma vez, faz agora uns 30 dias, eu estava numa consultoria de uma empresa
que eu atendo. E aí, uma pessoa que trabalha lá, ela começou falando, não, mas eu preciso não posso ficar falando tudo que eu penso, porque se eu falar tudo que eu penso, eu vou desagradar fulano, vou desagradar ciclano, vou desagradar beltrano. Falei, tá. E você é feliz assim? Ela, não, eu não sou feliz assim. Mas é claro, não tem como você ser feliz tentando fazer as outras pessoas felizes ou sendo dominado por elas. Não faz sentido isso, tá? Então, se você é uma pessoa que está querendo desenvolver novos hábitos, se você é uma pessoa que está querendo desenvolver uma característica nova, se você está querendo identificar qual é o seu propósito, o que você nasceu para fazer e o que você quer fazer, você tem que fazer um negócio aqui. Você precisa entender quem você é. Porque quando você entender quem você é, você vai parar de ficar tentando agradar a maioria das pessoas. Outra característica que nós encontramos aqui em Gênesis, eu estou falando aqui, você que está chegando agora, eu estou falando aqui sobre os códigos que eu achei em Gênesis 1, 26 ao 31, tá? Você é a imagem e semelhança, tá? Do seu Criador. Você nasceu para dominar. Você é um ser humano, tá? E outra característica é multiplicar. Ó que louco isso aqui. Você nasceu para multiplicar. Olha lá que diz na inteligência bíblica. Ó, no verso 28. No 28 diz o seguinte: e Deus abençoou, tá? Que eu vou falar daqui a pouco, e disse: multiplique. Ó, que maluco isso. Já parou para pensar que você nasceu para multiplicar? O que é multiplicar? Você nasceu para aumentar a quantidade. Você nasceu para aumentar a quantidade. Olha que interessante isso. Você não nasceu para viver numa vida escassa. Porque uma mentalidade de escassez, ela não vai permitir que você avance em nada. Ela sempre vai permitir que você só segure aquilo que você tem. Aquelas coisinhas que você conseguiu conquistar, fala, não, isso aqui é meu, isso aqui não, você não nasceu. O que você tem na tua mão, que eu vou falar daqui a pouco, são sementes. Então você nasceu o quê? Olha aqui, você nasceu para aumentar a quantidade. A palavra multiplicar é aumentar a quantidade. A palavra multiplicar é produzir e produzir muito. Você nasceu para produzir muito. Agora eu fico te perguntando assim, e aí, você nasceu para produzir e você está produzindo? Você está produzindo? Quando você olha no seu trabalho, você produz? Ou você é aquele que só segura a semente? Você dissemina o seu conhecimento? Você dissemina as capacidades e o potencial que você tem? Você é uma pessoa que se preocupa em multiplicar porque essa é uma característica sua. Você nasceu para multiplicar. Você nasceu para colocar tudo aquilo que está na tua mão em multiplicação. Agora eu te pergunto, qual é aquilo que você desenvolve hoje? Se você é um músico, você está multiplicando a música. Se você é um engenheiro, você está multiplicando a engenharia. Se você é um líder, você está multiplicando a sua liderança. Se você é um profissional de finanças, você está multiplicando isso aí que você tem nas mãos. Agora, ô Junião, e aí? Top, hein, cara? Tava falando hoje de manhã de vocês aí, viu? Tava falando hoje de manhã de Cuiabá, rapaz, tá difícil isso, né? Ainda bem que nós temos aqui a internet para poder nos aproximar de alguma forma. Mas olha só, o que é interessante isso? Você nasceu para multiplicar. Multiplicar é uma característica sua, entenda isso. Multiplicar é uma característica sua. Assim como o computador ou celular, ele foi feito para ligar, assim também você foi feito para multiplicar. Tá entendendo? É uma característica sua. Faz parte da sua existência, faz parte de você isso. E toda vez que você não executa algo que você nasceu para fazer, você entra em crise. Toda vez que você sabe que tem um potencial e você não faz, você está falando o seguinte: eu estou preparado para entrar em crise, eu estou em crise, eu vou viver em crise. Tá? Então, se você tem uma característica, qual é a sua característica? Uma delas é o quê? É a multiplicação, que é o quê? Aumentar a quantidade. Você tem que produzir e produzir muito, você tem que proliferar, você tem que propagar. Repetir com insistência. Multiplicar o que é? É você repetir com insistência. E o que às vezes as pessoas desistem muito fácil, né? Eu estou fazendo lives aqui, muito massa fazer isso aqui. Estou fazendo lives e hoje à noite vou fazer a live com uma influencer aqui da... Ficou mudo? Vocês estão me ouvindo aí? Se estiver me ouvindo aí, clica naquele coraçãozinho do lado ali, vê se vocês estão
Tá mudo, Wagner? Se tiver aí, mais alguém me fala aí, por favor. E aí eu tô fazendo lives, né? Tô fazendo lives agora. E o que eu tenho observado? Hoje à noite eu vou fazer a live com a Natália. Vou fazer aqui hoje às 20h30, vai ser muito legal. Estamos falando sobre hábitos e tá muito massa. O que eu tenho observado nisso? Cara, eu nasci para poder multiplicar. Você também nasceu para multiplicar. Mas multiplicar o que, Maílson? Tudo aquilo que você tem semente. Tudo aquilo que você tem semente, você nasceu para multiplicar. Mas, Maílson, tem semente do quê? Primeira coisa, homem e mulher. Você nasceu para multiplicar. Como é que o homem e mulher multiplica? Tendo filhos. Tá? Como é que eu multiplico então, Maílson? Se você tem uma habilidade, qual que é a habilidade que você tem? Eu sou um profissional da área de saúde, eu sou profissional, tô vendo o Wagner aqui, da fotografia, eu sou um profissional da música. Tudo isso que você faz, você tem a semente disso. Tá entendendo? Tudo aquilo que você faz, você tem a semente disso. Se você é um profissional, de seja lá qual a área que você for, você tem a semente disso. E se você tem a semente disso, você tem que plantar isso. Você tem uma responsabilidade natural de multiplicar isso daí. Tá? E isso faz parte da nossa essência. Isso faz parte da minha identidade, isso faz parte da tua identidade. Tudo aquilo que você nasceu para fazer, tudo aquilo que você identifica que você faz, você tem um saco de semente disso. Você tem que plantar isso. Tá? Aqui, dentro do que a gente está falando aqui, ó, em Gênesis 1:26, fala o quê? Que nós somos a imagem e semelhança, e se somos a imagem e semelhança, nós dominamos, nós somos seres humanos, e uma das características é o quê? É a multiplicação. E multiplicar é o quê? É aumentar a quantidade, é produzir e produzir muito, é proliferar e propagar, é você tornar frequente, é você repetir com insistência. Se nós moramos aqui no estado do Mato Grosso, que é o estado que é considerado o celeiro do país. E o que a gente faz aqui? Nós plantamos e plantamos muito. Se você tem contato com algum tipo de produtor, você vai observar que no começo é muito difícil. Às vezes planta, às vezes não dá o resultado. Só que multiplicar é você fazer aquilo que você sabe que nasceu para fazer com muita insistência. Tá entendendo? E o que é insistência? Às vezes eu faço live aqui que dá 20, 30, 40. Teve live aqui que deu 100 pessoas. Só que tem live também que eu faço aqui que é para um, eu já fiz live aqui para ninguém. Só o que é isso? É continuar plantando com insistência, tá? Continue plantando com insistência, não importa. Se você tem a semente disso, você tem que plantar, porque isso faz parte da tua essência, faz parte daquilo que você nasceu para fazer. E olha que interessante, é desenvolver-se de forma extraordinária. Multiplicar é desenvolver-se de forma extraordinária. Deixa eu falar, você nasceu para multiplicar, beleza? Goste você ou não, faz parte da tua essência. Você não nasceu para entrar dentro de um quarto, você não nasceu para criar uma empresa pequenininha, você não nasceu para ficar só no lugar aí, olhando para tudo quanto é os lados que você está olhando aí, falando, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, nasci. Não, você não nasceu para isso, você nasceu para multiplicar e para colocar a tua semente para esse mundo, tá? Porque tem pessoas nesse exato momento que estão necessitando da tua semente. Tem pessoas nesse mundo que estão aí sedentos para o quê? Para pegar a tua semente. E uma semente que é lançada, e dependendo do lugar onde ela é lançada, ela vai ter resultado, algumas sim, algumas não. Mas o teu papel é fazer o quê? É plantar essas sementes, tá? Porque isso faz parte do quê? Da tua identidade, tá? A tua identidade tá aqui, ó. A tua identidade é você, a imagem e semelhança, você nasceu para dominar, você é um ser humano, você nasceu para multiplicar. Por quê? Isso aqui que é mais maluco. Olha esse negócio aqui. Você foi abençoado. Olha o que diz ali no texto, ó. No texto 28, no versículo 28, diz: e Deus abençoou. Que louco isso, tá? Cara, se você acredita em Deus, se você tá me assistindo aqui acredita em Deus, se você tá me assistindo aqui não acredita, mas eu quero dizer um negócio. Cara, o que é a bênção? O que é uma bênção? Bênção é receber o quê? É desejar bem, é conceder proteção, é tornar alguém próspero, é amparar, é auxiliar. Isso é bênção. Tá? No texto fala aqui que Deus abençoou. Então, olha aqui. Isso aqui é uns códigos que você
não, se você não sabe ainda qual é o motivo de você estar aqui, eu estou te explicando o motivo que você está aqui, tá? E por isso que, se você tem essa capacidade de identificar aquilo que você é, você também vai ter a capacidade de desenvolver aquilo que você nasceu para fazer, tá? Quando eu falo de hábitos, né? E é uma coisa que eu ajudo as pessoas a fazer o quê? A desenvolverem hábitos novos para que elas consigam e se tornem mais produtivas. É isso que eu faço, tá? Isso eu faço dentro das empresas, mudar os hábitos dentro das empresas, mudar os hábitos pessoais, mudar os hábitos dos relacionamentos, mudar os hábitos das finanças, porque tudo que você faz é resultado de um hábito seu. E às vezes as pessoas não mudam de hábito, por quê? Porque elas acham que elas não conseguem mudar. Deixa eu te falar para você por que você consegue. Porque você é imagem e semelhança do teu Criador, tá ligado? Então você vai conseguir fazer. E olha só o que diz aqui, o que é a bênção? Você foi abençoado, ou seja, você foi capacitado para poder fazer isso daí, tá? Você foi capacitado em tomar uma ação, pegar a multiplicação, porque você tem uma bênção, você já foi preparado ou capacitado para fazer isso, você nasceu para fazer isso. Tá? Então não precisa de ficar, às vezes as pessoas ficam preocupadas, achando, mas se vai dar certo, cara, Deus que te fez já te fez para dar certo. Se não tá dando certo, é porque você está fazendo alguma coisa errada, porque você não entendeu ainda pelo que você nasceu para fazer, tá? Então você já nasceu para dar certo. Entenda isso. Parte desse princípio que você já foi criado para dar certo, tá? A tua identidade, você nasceu, você foi plantado, você foi colocado num lugar para dar certo. Se você não está dando certo, você tem que começar a identificar quem é que colocou isso em você. Quem foi que criou esse comportamento, quem que colocou essa autoimagem em você, que falou que você não conseguiria. Olha só, o que é autoimagem? Falando de autoimagem aqui, o que é autoimagem? Autoimagem não é a visão que você tem de si mesmo. Tá? Não é, mas a autoimagem é a visão do que? Aquilo que você observa que as pessoas falam de você e você assume aquilo. Da onde que vem os maiores problemas de autoimagem? Por incrível que pareça, cara, as pessoas que mais prejudicam a autoimagem das pessoas é pai e mãe. Pai e mãe. Uma vez, meu pai é fera. Eu me lembro que eu deveria ter o quê? Antes de vir para Mato Grosso, eu deveria ter uns 16, 17 anos. Eu estava pintando um quarto junto com ele. E aí eu comecei a cantar. Meu pai olhou para mim assim e falou, para de cantar, rapaz, você tá parecendo uma voz de taquara rachada. Ó, que louco isso. Eu não achava que tinha voz de taquara rachada até meu pai olhar para mim e falar assim, Maílson, para de cantar que você tem voz de taquara rachada. O que ele fez ali? Ele colocou uma autoimagem. A partir daquele dia eu comecei a achar que minha voz não era uma voz boa para cantar. Tá entendendo? Então, eu recebia convites, que eu nasci dentro da igreja, eu recebia convite para cantar, eu falava, não, eu não nasci para isso, porque minha voz é uma voz de taquara rachada. Então eu não fazia isso. Não cantava, não falava, até que um dia, quando eu cheguei no Mato Grosso, ó que louco isso. Eu cheguei no Mato Grosso, aí eu comecei a frequentar uma igreja aqui, que é a igreja que eu tô até hoje, que é a Vinde a Cristo. Aí eu tô lá, nos bancos sentado lá, e aí o que aconteceu? Faltou o pessoal do Ministério de Louvor. Aí eles olharam para mim, um cara que nasceu dentro da igreja, e falaram, os Maílson deve cantar. E eles me chamaram, Maílson, vem cantar. Eu peguei, falei, não, rapaz, eu não canto não sei mexer com esse negócio não. Falei, vem pra cá. Cara, eu subi lá no púlpito, né, até com meu amigo Marcelo, e aí começamos a cantar. E aí eu comecei a cantar, na hora que eu terminei, eu desci, o irmão chegou e falou bem assim pra mim, cara, você canta bem. Eu falei, o quê? Eu? Canto bem? Como assim eu canto bem? Meu pai falou que eu tinha voz de taquara rachada. Olha só, a autoimagem. O que muda a autoimagem? Quando você troca a experiência. Tá? Então, se você tem o que meu pai falou que eu era uma voz de taquara rachada, só que um irmão lá da igreja falou que eu cantava bem. Eu troquei a experiência. Quando eu troquei a experiência, eu mudei minha autoimagem. Então, o problema da autoimagem é o quê? É que você acredita em tudo aquilo que as pessoas falam que você é. Se você acreditar em tudo que as pessoas falam que você é, e você tem uma tendência, qual que é a tendência natural do nosso cérebro? O nosso cognitivo ele é treinado para focar nas coisas ruins. Por que focar nas coisas ruins? Porque ele não quer que aquelas coisas ruins se repitam novamente. Então o que ele faz? Ele cria um mecanismo para travar, para te preparar para que você não passe por aquela experiência de novo. Então ele te trava e fala assim, não,
foca no ruim, porque você não vai mais viver aquilo, e se você não viver mais o ruim, você não tem mais aquela experiência. Então é natural as pessoas acreditarem primeiro nas coisas ruins e fazer com que aquilo seja uma verdade para elas, baseado nas experiências dela. E por isso que as pessoas vão crescendo, vão envelhecendo, e fica mais difícil de mudar, porque essas crenças elas são fortalecidas, porque elas não querem viver de novo aquilo. Então, o que é a autoimagem? É tudo aquilo que você escuta que as pessoas falam de você. Ah, você não consegue fazer. Ah, você é muito desastrado. Ah, não faz isso não, você não nasceu para ter empresa. Ah, para, rapaz, é a tua origem. Ó, para com isso, rapaz, você não é um bom pai. Ó, você não é um bom marido. Ó, você começa a ouvir aquilo e começa a assumir esse comportamento, é exatamente em cima desse comportamento que você assume que você vai agir. Mas deixa eu te mostrar de novo aqui o que você é. Você é o quê? A imagem, aqui ó, imagem e semelhança do teu Criador. Se você é a imagem e semelhança do teu Criador, você nasceu para dominar e não para ser dominado, tá? Ó, você nasceu para dominar e não para ser dominado. Karen está perguntando, e quando você não sabe no que você é bom? Faça perguntas, tá? Aí é importante, Karen, você ouvir as pessoas. Lembra que eu acabei de falar aqui agora há pouco que as pessoas elas não ouvem, porque elas têm essa tendência de ouvir somente o que as pessoas falam de mal delas? Agora você tem que começar a treinar a tua mente para você ouvir o que as pessoas falam de bom de você também, tá? Porque esse é o principal indicativo. Como é que eu percebi que as pessoas começaram? Porque geralmente quando a pessoa falava que eu era bom em alguma coisa, eu rebatia e falava que eu não era. Por quê? Lá atrás, as primeiras experiências que eu tive foram negativas. Então, se alguém falava, não, mas você fala bem, eu falava, não, eu não falo bem. Não, mas você tem a facilidade de falar em público. Eu falava, não, você está enganado, eu não tenho essa facilidade de falar em público. Por quê? Lá atrás as experiências foram negativas. Então, quando eu comecei a ouvir as pessoas que falavam bem de mim, eu comecei a aceitar aquilo. Porque tem gente que tem dificuldade. E as pessoas, elas aceitam, as pessoas, elas conseguem identificar na gente aquilo que a gente é bom, só que por um outro lado, a tendência nossa é de desacreditar nisso. Tá? Primeira coisa é isso, você quer, o que você não sabe no que você realmente é bom, você tem que fazer perguntas e começa a olhar os seus resultados. Tá? Se você começar a olhar os seus resultados, você vai ver aquilo que você é bom, o que você é boa, tá? E se você não conseguir enxergar aquilo que você é boa, aí você inverte a pergunta. O que eu preciso então para me tornar uma pessoa melhor naquilo que eu estou fazendo? E logo você vai encontrar a sua identidade. Porque a sua identidade, cara, está aqui, ó. Você nasceu para dominar, tá? E o que é dominar? É ter autoridade. É você saber empregar, você ter sabedoria para dominar sobre o quê? Sobre todas as coisas. Você nasceu para isso. Tá? Quando você não identificou aquilo que você é porque você está sendo dominada por alguma coisa e é isso que você tem que identificar. Você está sendo dominada pelo quê? Pelo medo. Você está sendo dominada pelo quê? Pelo que os outros vão falar de você? Você está sendo dominado pelo quê? Pelo que os outros estão pensando de você? É isso que você tem que trazer na sua mente. Quando você identifica o teu medo, você também consegue romper uma das barreiras para encontrar aquilo que você nasceu para fazer, tá? E outra coisa muito top, já pra gente caminhando aqui pro final da nossa aula, que é o quê? O poder, tá? Nas suas características, nas suas identidades existe o quê? Você nasceu para... Você é a imagem e semelhança, você nasceu para dominar, você é um ser humano, tá? Criado por Deus. Você nasceu para multiplicar aquilo que você sabe, multiplicar as suas sementes. Você foi abençoado para isso e você tem poder. O que é o poder? Olha lá no verso 28 que diz, ó. Deus abençoou, multiplicou, enche e domine sobre a terra. E tenham poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os céus, sobre os animais e tudo que se rasteja na terra. Ou seja, o que é poder então, pessoal? É você ter uma habilidade, ou seja, olha que louco isso, eu acho muito massa. Deus, quando Ele te criou, Ele já te deu habilidade. Tá entendendo? Você já tem habilidade. Olha isso aqui. Eu vi isso aqui na internet. Eu vi um cara... que é esse aqui, ó. Cara, esse cara aqui. Joel Moraes, ou Joel J, como é conhecido. Esse cara aqui, esse cara desse livro aqui, eu vi ele fazendo uma análise de um livro, e ele usando esse modelo aqui, ó. Ele usando esse modelo aqui. Eu olhei aquilo e falei, cara, que massa
esse negócio que esse cara está fazendo. Pegando, falei, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Cara, tá ficando igual? Não é a minha intenção que fique igual. Mas o que está provando aqui? Que se ele é a imagem e semelhança, eu sou a imagem e semelhança, ó que louco isso! Você também tem a habilidade, tá? Você também tem habilidade. Você também tem os meios de fazer, você tem a força moral, você tem influência, você tem autorização para poder fazer isso aí. Você é capaz, você tem condição, você tem domínio, entendeu? Você é contratado para isso. Tá entendendo? Você tem que entender que você já tem isso dentro de você. Você já nasceu para isso, cara. Às vezes você, tudo aquilo que você olha lá e tem interesse, fala, não, eu não nasci para isso. Não, é claro que você nasceu. É claro que você nasceu. Você tem as mesmas habilidades, você tem o mesmo potencial. Você tem o mesmo DNA. Você nasceu com isso. O que é que você tem que aprender então? A questão é, quando você sabe quem você é, você começa então a agir de forma coerente com o que você é, tá? Você começa a agir de maneira coerente com aquilo que você é. O grande problema é que as pessoas elas não sabem o que elas são. E pelo fato de elas não saberem o que elas são, elas ficam vivendo uma vida que não tem congruência com o que ela é. Tá? Volte para a sua essência. É interessante que quando as pessoas elas ficam perdidas, elas começam a procurar por todos os lados. Direita, esquerda, e faz curso, lê livro, e pergunta para um, pergunta para outro. Quando a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de você. Olhe para dentro de você e veja quem você é, tá? A inteligência bíblica diz que o Espírito Santo ele mora dentro de você, ele mora aí dentro de você. Então a solução para a tua vida não está no externo, está dentro de você. Por isso que quando eu falo de desenvolvimento pessoal, de entender quem você é, de saber desenvolver as suas habilidades, tem que olhar para dentro de você. Tá? Olhar para dentro de você e desenvolver-se como pessoa. Porque quando você se desenvolve, você olhando para dentro, entendendo quem você é, você vai conseguir ter os resultados que você está procurando há tanto tempo. Tá? E para concluir a nossa conversa aqui, ó, sementes. O que é sementes? As sementes, aqui ó, manutenção. As sementes, aquilo que você tem na sua mão, você tem que plantar, tá? As sementes que você tem aí na sua mão, você tem que plantar. Tudo isso aí que está na sua mão, que é a sua sabedoria, as suas habilidades, as suas capacidades, tá? Tudo aquilo que você sabe que você consegue fazer, tudo isso é semente. E as pessoas falam, de onde que vem a prosperidade? A prosperidade, ela vem de semente, tá? Você tem que plantar ela. Você não pode ficar comendo a sua semente. O que é comer a semente? É você aprender o que você está aprendendo comigo aqui e não ter uma ação, não ter uma atitude, não criar uma tarefa a partir disso, tá? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, tá? Você que está chegando agora, não se preocupe, tá? Porque tudo isso daqui vai ficar gravado no meu Instagram e depois eu vou mandar isso aqui lá pro meu canal do YouTube, tá? Para você poder ver, e vou tirar foto também disso daqui, se você quiser, depois você entrar no meu site e baixa, tá? O que é isso aqui? Quando você entende, tá? Quando você entende o que você é e quais são as sementes que você tem na mão, você não pode se preocupar em não plantar, tá? Você não pode se preocupar em ter medo de plantar, porque tem muita gente que não planta, mas a semente ela vai acabar, tá? A semente ela vai acabar. Então você não pode ter medo de plantar aquilo que você tem nas mãos, tá? Olha só. Você nasceu para ser imagem e semelhança, nasceu para dominar, você é um ser humano, nasceu para multiplicar, você foi abençoado, recebeu poder para fazer isso, só que tudo isso aí só faz sentido, se você colocar isso em prática, tá? Porque tudo isso que eu estou mostrando para você aí é uma teoria em base, tá? É uma teoria, tá? Então como é que você sabe que isso daí funciona? Colocando em prática. Eu duvido, tá? Você que está me assistindo aí, eu duvido que você não é capaz de fazer uma live como essa aqui. Eu duvido que não é. Eu duvido, tá? Por quê? Você tem a capacidade de fazer. Já está dentro de você isso, tá? Faz parte o quê? A sua identidade está descrita aqui, ó.
Você é a imagem e semelhança, ou seja, você é uma representação, você tem as mesmas ideias, vocês compartilham do mesmo DNA, da mesma essência. Você nasceu para dominar, você tem autoridade, você tem o quê? O conhecimento, você sabe o que precisa ser feito, você tem que estar no lugar para ocupar ele de forma inteira. Tá? Você nasceu para multiplicar. Você já foi o que? O que é multiplicar? É aumentar aquilo que você tem, é produzir e produzir muito. Eu me lembro, eu tinha uma livraria aqui na cidade, a Casa da Bíblia, e quando eu ia comprar as Bíblias, né, eu comprava muita Bíblia. E meu pai na época era vivo, ele ia lá e falava assim: filho, onde é que vai parar esse tanto de Bíblia? Gente, eu comprava muita Bíblia, eu comprava 20, 30 mil reais de Bíblia. Isso dava, sei lá quantas Bíblias, dava muita Bíblia. E aí meu pai falava assim: filho, onde que vai parar tudo isso? Eu falava: pai, o meu papel é semear, isso aqui são tudo semente, tá? As pessoas que vão vir comprar isso aqui já não é minha responsabilidade. Olha que louco isso, cara. O plantio, o plantio é a sua parte do processo, tá ligado? O plantio é a sua parte do processo. Você tem que entender que você tem que plantar. É isso. Faça chuva, faça sol. O seu papel é plantar. Você nasceu para plantar. É isso que você nasceu, tá? Então, se você nasceu para plantar, plante. Tá aqui, ó. A Bíblia diz aqui em Gênesis 1 que Deus criou árvores e árvores que dessem sementes, ou seja, ele já colocou a árvore pronta para que a árvore desse sementes, para quê? Para que a partir daí você plantasse, tá? Porque é muito comum a gente querer o fruto, e vai ter gente, por que muita gente só está comendo fruto? Por quê? Porque você não quer plantar. E aí aquele que não planta vai estar sempre dependendo